Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA. No programa de hoje, o assunto serão calouros, o desempenho dos novatos, jogadores que foram draftados esse ano. Já se passou 2/3 da temporada, acho que é um bom ponto pra gente olhar o que os caras já fizeram em quadra e ver como que as evidências que eles trazem com o desempenho deles, como que alteraria o topo do draft da NBA, né? Eu e o meu amigo Leonardo Paglioni vamos refazer as escolhas de loteria do último draft da NBA, né? Quem tá assistindo no YouTube vai ver a tela aqui. Tem a escolha original e qual que a gente colocaria com o que sabemos hoje dos jogadores. Claro que ainda tem muito potencial, 2/3 não é nada para definir o futuro de um jogador, né, de um jovem prospecto. Mas, Léo, já dá para fazer algumas observações, né? A maioria deles jogaram ali 40, 45 jogos, já é uma amostragem significativa que eu, quando eu estava fazendo o ranking aqui, me preparando para o programa, eu já vi bastante mudança no que eu faria se eu fosse os times na loteria do draft. Fala, Gabriel, a todos os fãs do Cara dos Esportes. Bom, temos já muitas mudanças. Acho que é interessante porque a gente tem muitos jogadores ali no topo que acabam não tendo tanto espaço ainda, né? Então isso com certeza acaba também mudando um pouco as nossas opiniões. Algumas surpresas já dá pra gente cravar também. Como você falou, não é nada definitivo. Ainda temos muito para ver desses jogadores. Em outras situações até mesmo isso pode mudar. Só que eu acho que já dá pra ter uma boa ideia do que esses caras vão produzir na NBA, né? A gente vai entrar nessa discussão ao longo do programa, mas tem alguns jogadores que ainda não mostraram muito, mas tinham um grande potencial no draft, e alguns que eu ainda acredito no potencial, né? Que jogadores que, mesmo que não mostraram ainda, não significa que a gente vai abrir mão, né? E alguns que estão jogando bem, na minha opinião, de repente não tem o mesmo potencial de outros, né? Então ainda é muito cedo, mas como eu falei, tem algumas discussões interessantes. E é uma forma da gente falar. Não só, já falamos muito de Victor Wembanyama e Chet Holmgren aqui no podcast. O Chet Holmgren não entra nesse exercício, porque ele foi draftado em 2022. Mas tem bastante coisa pra gente falar. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. Crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que tá na descrição. Você pode fazer apostas, vários jogos, vários esportes. NBA tem uma porrada de todos os jogos, over-under de pontos, rebotes, combinadas e tal. Você pode, por exemplo, apostar prêmio de calouro do ano, né? Que tem como grande favorito o Victor Wembanyama. Grande favorito, misturei com o Victor. 1,13 as odds do Victor Wembanyama para ser o calor do ano. É uma aposta pro Wembanyama ficar saudável, né, Léo? Porque se ele cumprir o requisito mínimo de jogos, é impossível ele perder esse prêmio. É um dinheirinho certo, né? Porque não tem como ser outra escolha. O Chet, como você já disse, tá muito bem. Só que o Wemba, ele tá sendo espetacular ainda mais, né? Então, acho que é uma aposta meio certa. 6,25 as odds do Chet Holmgren pra ser o calouro do ano. O Brandon Miller aí já cai pra 201 para 1, né? E o Chet Holmgren você basicamente se aposta torcendo pro Victor Wembanyama se machucar, né? Que não é uma aposta. O companheiro de podcast do Leonardo Paglioni lá do podcast Splash Brothers, né? Sigam eles lá no @podcastsplashbr. O Guilherme Taniguchi teria uma síncope se algo acontece com o Victor Wembanyama. Ele, torcedor do San Antonio Spurs, Léo, torcedor do Chicago Bulls, e eu, torcedor dos Pistons, como vocês já sabem. Mas vamos entrar nas escolhas. Como vocês sabem, aqui no programa sempre o convidado tem a primeira escolha, mas aqui a gente pode passar rápido, né, Léo? Acho que a gente já acabou dando um baita de um spoiler, né, falando sobre o prêmio de calor do ano. Os Spurs ganharam a loteria do século e saem com um cara que acho que dá pra dizer até que ele tá surpreendendo com o desempenho dele esse ano, dado o estado do time do San Antonio Spurs, mas ele não tem o que mudar aqui, né? O Wembanyama não tem como ser outra escolha, né?
é interessante como você falou que ele surpreende, porque o Wemby é um dos maiores prospectos da história, né? Um cara que chegou com uma das maiores hypes aí na história da NBA, e ele tá cumprindo isso, ele tá fazendo jogos absurdos, ele parece que ainda, inclusive, tá mais confortável agora, mais pra essa segunda parte da temporada, né? Vem produzindo números absurdos, aquele triple-double lá com 10 tocos, então não tem como ser diferente, acho que ele entra na discussão, a gente pode falar isso um dia, né? Os maiores prospectos da história, os maiores jogadores na sua primeira temporada, algo nesse sentido, né? Acho que o que vai prejudicar ele nessa discussão histórica é porque a gente tem caras que foram grandes calouros em grandes times, né? Que foram competitivos. Né? O Spurs, Sim. seja com qual... exatamente. Seja que também, sim, tancou, né? O San Antonio Spurs jogou fora o ano do David Robinson e tá jogando um ano fora do Victor Wembanyama aqui, seja qual for o motivo. Então o San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a gente mantém. A segunda também é muito fácil. E eu vou de Brandon Miller aqui pro Charlotte Hornets. E a questão que eu critiquei na época, muita gente criticou na época, eu ainda acredito no potencial do Scoot Henderson. Eu acho que se perde um pouco o contexto dos problemas fora de quadra da época do draft do Brandon Miller, que ele era um cara que estava com o nome dele envolvido num caso de assassinato, né? Não é algo simples. E ele vem fazendo uma temporada de calouro muito boa. Como eu falei, eu ainda acredito no potencial do Scoot Henderson. Mas o que o Brandon Miller faz, e numa posição que é mais difícil de encontrar, né? Tem mais seres humanos de 1,90 m do que seres humanos de 2 metros, né? Então, a posição de ala do que o Brandon Miller faz, que arremessa, defende, cria o próprio arremesso, não tem como ser outro jogador, porque ele tá sendo a melhor versão que a gente poderia esperar dele. Tudo bem, um time que também não é competitivo, mas aqui não tem como mudar. Sim, o Brandon Miller, ele tá dando lances aí de que você vê que ele também criando mais com a bola, que era o que a gente tinha um pouco mais de dúvida, né? Se ele vai ser mais um finalizador, um arremessador, será que ele vai conseguir expandir esse jogo dele? E já tá, como você falou, em um time horrível, muitos desfalques, inclusive o Lamelo tem jogado muito pouco, mas ele tá tomando conta, tá conseguindo fazer ótimas partidas e justificando essa colocação. Aqui agora para a escolha número 3, acho que dá para dizer que o nosso redraft começa aqui. O Portland Trail Blazers selecionou o Scoot Henderson, ele se machucou na primeira temporada, voltou, ele tem um aproveitamento bem baixo em arremessos de quadra. O que você faz aqui, tendo em vista o que ele já apresentou em quadra, Léo? Como você já falou, né, Gabi, acho que eu manteria o Scoot Henderson nessa escolha, porque ainda aposto muito nele. É um jogador que tem momentos ali que a gente vê o porquê ele foi escolhido, conseguindo ser agressivo. Não tá no melhor cenário também, porque o Blazers ele tem muitos jogadores na posição, o Simons tomando conta, o próprio Brogdon tá tendo uma temporada boa. O time não tem um pivô que contribui pro jogo dele, né? A gente sabe que ele é um jogador muito agressivo, que gosta de chamar o pick and roll e atacar a cesta. O Ayton é um dos caras mais difíceis de você fazer um pick and roll hoje, porque ele não tá muito interessado em fazer a parede, né? Mas eu ainda aposto nesse talento dele, eu aposto que o Scoot Henderson vai ser esse cara que a gente projeta na NBA. Vai precisar, obviamente, melhorar essa questão de quando conseguir chegar na cesta, ter uma eficiência melhor, de conseguir ter um arremesso de fora melhor também. Então, mas eu acho que é algo que deve acontecer e ainda aposto nele sendo um pouco acima dos outros prospectos aqui nessa fase. Ele de fato não é o terceiro melhor calouro, né, da temporada, nem longe disso, né, mas é uma aposta no potencial mesmo, porque ele tá arremessando 31% de 3, 37% de quadra, que é muito baixo. Tem aquele vídeo sensacional do DeAndre Ayton fazendo screen, né, que ele vai para aqui, não bloqueia ninguém, depois vai, assim, é a carreira do Ayton, né, resumida, mas o Scoot é um cara que eu também não tô pronto para abrir mão do potencial dele, e ele parece ser um cara esforçado, né, eu acho que esse ano em Portland, a sensação que dá, eles não tiveram a terceira pior campanha na última temporada, né, a loteria ajudou eles, então eu acho que meio que acelerou um processo de reconstrução, e o time ainda tá no meio ainda, né, não é aquele time que dizimou o elenco, e ainda tem alguns veteranos, ainda tem o Malcolm Brogdon, o Ayton, apesar dos pesares, Jeremy Grant e tal. Então não é um time que deu as chaves do carro ainda
pro Scoot Henderson. Tem Anthony Simons e tal, Shadon Sharp. Eu acho que ele chega lá. Eu não entraria em pânico se eu fosse torcedor do Blazers nesse momento. Escolha número 4, Léo. Aqui dá pra dizer que o redraft começa, né? Dá pra... Aqui eu já tô interessado em saber o que você vai fazer, porque vai impactar diretamente na minha próxima escolha. Você vai fazer a escolha do meu Detroit Pistons. Eu vou mudar. Não vou colocar o Amen Thompson. Não era fã do Amen Thompson na época do draft. E, claro, ele tem potencial, mas eu não... Eu acho que é um projeto muito grande ainda, né? Muita coisa precisa acontecer. Eu sei que não é necessariamente a necessidade do Rockets, mas eu não costumo draftar por necessidade, principalmente no topo do draft. Mas o que ele mostrou logo de cara, eu que critiquei na época a escolha dele, né? Porque eu achei que tinha sido mais alto, só que ele tá fazendo uma temporada muito boa. Na minha opinião, aqui é simples. Eu vou de Jaime Jaquez aqui pro Houston Rockets. Até acho que, em comparação a esses outros jogadores, ele é um cara que tá bem mais perto do que da versão final dele, né? Não sei se ele tem tanto potencial ainda pra cima. Mas para um time do Rockets que, tudo bem, caiu muito de rendimento e tal, mas tem alguns veteranos, eu acho que ele seria interessante. Seria interessante ali. Ele pode jogar ao lado do Jabbar Smith, pode jogar com o Şengün, e por isso eu vou de Jaime. Porque eu acho que muitas vezes também, Léo, os times se perdem draftando o jogador pelo que ele pode vir a ser, ao invés de pegar o cara que já é um jogador muito útil. Eu acho que é o caso do Jaime Jaquez. Tem a questão, né, de como seria o Jaime Jaquez fora do Heat, né, que a gente sabe que sempre ajuda a desenvolver bem esses caras, mas você falou bem aí também, ele tem produzido já de um nível muito aceitável, inclusive o Jimmy Butler solcando muitos jogos, ele assumindo o ataque em muitos momentos, né, mas parece ser aquele cara que consegue fazer um pouco de tudo, defende, passa bem, é bem inteligente, então é o tipo de jogador que cairia muito bem no Rockets, que tem todo esse passo, né, de já ser mais forte, ser mais competitivo. E a questão do Rockets é que eles têm muitos novatos lá, né, jovens, que podem evoluir, que eles esperam que podem ser grandes jogadores, acabar não dando espaço para todo mundo. E o Hackers acho que encaixaria bem também nessa questão de você tentar equilibrar um pouco mais as coisas. Ele meio que já chega mais pronto, né, mais adulto. Léo, Detroit Pistons, você tem essa responsabilidade aqui agora. Eles selecionaram originalmente o Al-Star Thompson, né, o outro irmão gêmeo, cara que começou muito bem a temporada, perdeu espaço, o Monty Williams é um desastre também, ótimo defensor, ótimo reboteiro, tá longe ainda no ataque, muito, muito longe no ataque de ser um cara passável em nível de NBA, mas você vê o que as pessoas acreditavam nele, né? A defesa, nível de esforço e tal. Você muda a escolha aqui ou você mantém o Al-Star Thompson? Muda a escolha, né, Gabriel? E aqui eu vou roubar um jogador que o Rockets selecionou logo lá depois, né? Depois da loteria. Eu vou com o Ken Whitmore. Um jogador que já era ali o meu top 5, né, na época dos prospectos. A gente não entendeu muito bem porque ele caiu, né? Falavam que ele tinha a questão de ser meio tímido, também tinha algumas questões ali físicas, né? Mas o Whitmore eu acho um jogadoraço, é um cara com muito potencial, um ótimo scorer. Eu acho difícil ele não ter uma carreira na NBA ali, sempre beirando os 20 pontos. É um cara que vem arremessando muito bem. Óbvio, não é um encaixe simples, cairia certinho nesse piso. A gente viu como a temporada do piso está bem complicada, né? Mas eu acho que essa questão dele ser um jogador muito bem se movimentando sem a bola, arremessando. Se você entregar a bola para ele também, ele vai conseguir pontuar. E acho que um talento desse, para mim, ele tá um degrau acima dos outros, do que acabaram restando aqui. Óbvio, o Pistons não é um encaixe ideal, acho que teria esse pequeno receio, né, de como seria juntar ele com Ivey, Cade Cunningham. Ainda tinha o Killian Hayes, né, no início da temporada, que o Monty Williams insistia em colocar como titular. Mas eu já acho que seria, pela questão ofensiva dele, um jogador melhor que é o Al-Star Thompson hoje. Primeiro, eu falo Ken Whitmore, tá? Eu não sei se pode ser que seja a pronúncia correta, não sei, mas eu falo Ken Whitmore. Eu acho que o encaixe seria melhor do que o Al-Star, né? Porque
ele te traz mais ataque, né? E esse time é muito travado do Detroit Pistons nesse ponto. Eu acho que ele se encaixa até melhor. E eu lembro que foi uma das quedas que pegou todo mundo de surpresa na época do draft. E é isso que o Léo falou, né? Questão física, questão de personalidade. Como uma pessoa tímida também, eu me sinto representado. Caras como ele, Justin Herbert lá no Los Angeles Chargers. Mas eu lembro que eu queria ele. Assim, mock drafts era um nome muito popular pro Detroit Pistons, Sim. né? O Ken Whitmore. Então, não acho uma boa escolha, ficaria satisfeito. Ele que tá jogando muito bem lá, tá conquistando o espaço dele no Houston Rockets. Sexta escolha, o Orlando Magic selecionou o Anthony Black. Que assim, teve jogos como titular e tal, mas era um time que dá uma travada também pela falta de arremesso. É um time que precisa de um pouco mais de espaçamento de quadra. E eu vou aqui mudar por um dos jogadores que eram meus favoritos nesse draft. E nada que eu vi dele me fez mudar de opinião, muito pelo contrário. Eu vou de Cason Wallace aqui pro Orlando Magic. É um cara que tá jogando minutos menores, porque joga no Oklahoma City Thunder, né, que tem um baita backcourt. Mas quando entra, traz muita defesa, tá arremessando bem. É tudo que eu imaginava. Um cara que defende muito. Eu acho que ele seria um encaixe perfeito, ainda mais num time do Orlando Magic, que quem vai ter muito a bola é o banqueiro e o Franz Wagner, né? Então você não precisa de um guard que domina a bola, que eu acho que é um pouco mais o perfil do Anthony Black. Então eu vou de Cason Wallace aqui, Léo. O que você acha? Eu gosto muito. Eu vou ter a outra escolha do Magic aqui, né? Se sobrasse ali, era certeira a minha primeira opção. O Wallace é aquele cara que vem sendo muito eficiente sem a bola, né? Eu acho até que ele poderia ser mais do que isso, só que até pelas questões que o Thunder pede, né? Ele acaba não tendo tanto protagonismo. Acho que seria um pouco assim no Magic também. Só que de longe um encaixe melhor, né? O Black, como você falou, ele tá naquele time que necessita de arremesso. Não é ele que vai fazer isso, não é isso que o Fultz vai fazer também. Então eles tentam ali encaixar todo mundo, o Suggs, e acaba ficando um pouco mais limitado, né? Então o Wallace eu acho que seria um jogador que já contribuiria muito mais para esse time e aposto também muito na evolução dele. Acho que era um cara ali que a gente falava como pelo menos top 10 na nossa classe, acho que se mantém. Ele que originalmente foi a 10ª escolha, né, pro Oklahoma City Thunder e caiu mais do que eu esperava. E não foi o time que eu esperava que selecionar, né? Porque o time já tem muitos guards e tal. Mas eu acho que a longo prazo ele é um encaixe melhor com o Shado até do que o Josh Giddey, né? Pela questão do arremesso. 7ª escolha, Léo, o Washington Wizards. A gente manteve as trocas, aliás, né? Que rolaram durante o draft pelo simples motivo que é muito difícil desfazer as trocas, né? Então a gente bota cada posição que o time escolheu mesmo no dia. O Washington Wizards, que subiu no draft, trocou com o Indiana Pacers, para selecionar o parça do Wembanyama, né? Selecionou o Bilal Coulibaly, ala era do Metropolitans 92, né? Léo, você vai manter o Coulibaly aqui ou você vai mudar? Não vou pegar o Bilal, viu, Gabriel? Aqui tem... Essa aqui é uma fase do draft que tem muitos jogadores que estão jogando pouco, né? Então acaba caindo no nosso conceito, mas eu vou até acho que arriscar um pouco mais aqui e eu vou com o Keyonte George. Um cara que vem jogando muito bem no Jazz, tem a questão de ser também um gatilho de fora, um ótimo pontuador, um cara que eu acho que cada vez mais está assumindo um pouco essa questão na armação do Jazz e roubando mais espaço do Sexton, até mesmo do Jordan Clarkson. Acho que ele tem tudo para desenvolver mais, sendo esse criador para os companheiros também, já vem mostrando isso. E sempre foi um excelente pontuador, a gente já falava isso na época do draft. Subindo bastante, né? Ele acabou sendo escolhido, se não me engano, na 16ª posição. E é um cara com um talento enorme. Acho que desde a Summer League a gente já viu que ele parecia que o Jazz tinha acertado novamente, né? Ele foi a 16ª escolha pro Utah Jazz. E concordo com tudo que você disse, eu só acho que eu tenho medo dele chegar em Washington, o Jordan Poole botar o braço assim por cima. Eu vou te ensinar a jogar na NBA, né? Eu vou te dar o caminho Esse é o medo com qualquer jogador que vai pro Washington também, né? Qual o último grande cara que eles draftaram que eles desenvolveram tão bem, né? Eles estão há muito tempo draftando em top 10, né? Exatamente, né? Só que eu acho que, assim, pela semelhança da posição, não sei se seria o melhor
pra carreira do Keontae Johnson, mas ele tem sido realmente um grande destaque, não tem o que falar, ele é realmente um cara que acho que muita gente achava que ele vai ser aquele sexto homem e tal, o cara que vem do banco e pontua, e ele tá mostrando que ele pode ser mais do que isso, né? Então, acho que é uma boa escolha pro Washington Wizards aqui. Indiana Pacers, eles originalmente selecionaram o Jarvis Walker, ala pivô da Universidade de Houston. Vou mudar aqui. O Jarvis Walker, eu tava vendo, ele jogou 45 minutos na NBA até agora, né? Ele tem passado muito tempo na D-League. Então o cara não jogou nenhuma partida inteira de NBA. Eu gostava dele na época do draft, mas eu não vou aqui de Jarvis Walker. Aqui eu sinto que melhor jogador disponível. Cara, é difícil. Essa é a primeira que realmente é um time que tem problemas sérios na defesa. E por isso eu vou de Ausar Thompson aqui. É um cara que eles podem confiar, botar num ala, do principal ala do adversário ali, fazer um bom trabalho. Eu sei que ele tem muito trabalho ainda, mas eu acho que jogar ao lado de um armador como o Tyrese Haliburton ajudaria o Ausar Thompson também. E sei, acho que é um time que precisa, é um time que não vai mais longe esse ano por conta da defesa. E eu acho que nesse ponto aqui do draft, o Ausar Thompson é o melhor defensor disponível. Concordo. Acho que o Ausar Thompson defende muito bem. Inclusive, ele e o irmão dele, né, defendem muito bem. E eu acho que isso diz um pouco também sobre onde ele jogava lá no Overtime Elite, né? Que os dois chegaram bem cruz também na parte ofensiva. Então, mas o Ausar Thompson é um grande defensor. Nesse Pacers que já tem ali seu grande criador, né? Talvez desse mais tempo para ele desenvolver. O meu medo é só esse, porque o Pacers, como tá tentando ter essa evolução, chegar em playoffs, eles acabam não estão dando espaço pro Jarvis Walker. Então é um time que também tá priorizando agora caras que podem ser mais competitivos, né? Verdade. Nona escolha, o Utah Jazz selecionou o Taylor Hendricks, né? Ala pivô de UCF, outro cara que tem jogado pouco, que até aumentou, né, as oportunidades dele recentemente, mas passou um tempo na D-League. Você mantém, você troca, o que você faz aqui, Léo? Eu vou com o irmão do Ausar Thompson, eu vou com o Amen Thompson, já que eu tirarei aqui, né, tirei o Keontae George deles, que seria uma escolha depois, o Amen Thompson seria esse cara para eles trabalharem bem, né, já que não estão dando tanto espaço pro Hendricks. É um armador aí que tem muito potencial defensivo, a gente vê lances deles bem interessantes aí na defesa, dando tocos, pegando rebotes, parece muito intenso nesse lado. Nem imaginava que seria uma característica importante dele nessa primeira parte da sua carreira. E aos poucos eu espero que ele evolua, né? Principalmente a questão da bola de 3, né? Um jogador que tende a ser tão agressivo, querer infiltrar mais, ele precisa ter um pouco dessa arremesso de fora, pelo menos um arremesso de meia distância ali, algo que ainda parece estar meio longe de acontecer, só que aposto muito no potencial dele, né? O Amen Thompson, você espera que, sei lá, daqui a 5 anos ele seja pelo menos um arremessador de 32% de 3, né? Porque ele, nesse momento, ele é meio Ben Simmons, né? Só que ele tenta, pelo menos, né, o arremesso, né? Algo que o Ben Simmons nem faz, né? Mas eu acho que o Utah Jazz meio que tá num eterno rebuild, né? A sensação, às vezes. Então, acho que é uma boa escolha para eles aqui. 10ª escolha, o Oklahoma City Thunder selecionou o Cason Wallace, que a gente já colocou saindo pro Orlando Magic. É um time que precisa de um pouco mais de tamanho, um pouco mais de bife no seu garrafão. E eu vou aqui com o melhor pivô dessa classe até agora, que é o Dereck Lively, que foi pro Dallas Mavericks, né, no draft. Foi qual escolha que ele foi pro Dallas Mavericks? 12ª, né? 12ª escolha. Talvez alguns jogadores aqui tenham mais potencial que o Dereck Lively, mas pensando no que o Oklahoma City Thunder é hoje, o que falta neles é um outro pivô além do Chet Holmgren. Eu acho que ele seria um bom encaixe. Acho que ele é um cara que faz aquilo que ele esperava, né? Um jogador pra você fazer ponte aérea, ele vai fazer uma boa parede ali no pick and roll, vai dar seus tocos, e acho que combina muito com o que esse Thunder tá precisando, pelo menos de opção, né? A gente sempre falou que eles precisam pelo menos de mais uma opção aí no garrafão.
Verdade. Vamos passar agora pro Orlando Magic, 11ª escolha. Eles selecionaram Jett Howard, ala da Universidade de Michigan. Uma das escolhas mais criticadas, né, no dia e que não tá se justificando, né, depois ao longo da temporada. Um cara que passou um tempo também na D-League. O que você faz aqui, Léo? Cara, você escolheu o Wallace, né, pro Magic. Só que como eu não confio também muito na saúde do Fultz, eu vou com outro armador aqui. E eu acho que esse poderia já chegar até jogando bem também, que é o Podziemski. Escolha do Warriors, né? Um jogador muito inteligente, um cara que se movimenta muito bem sem a bola, vem arremessando muito bem de fora, que é algo que esse Magic precisa. Gosto muito dele também jogando com a bola, sempre tomando boas decisões. Ele não tem um biotipo físico ali para ser um bom defensor, mas você vê ele sempre, por exemplo, cavando muitas faltas de ataque do adversário, forçando turnovers. Então, acho que é o tipo de jogador que poderia até, de repente, já tomar essa vaguinha de titular do Fultz aí, chegando no time. Concordo, eu gostava muito do Podziemski no draft e ele tá contribuindo até mais do que eu esperado, né? Porque você não vê calouro normalmente jogando no time do Golden State Warriors, né? E ele não só tá jogando, mas tomou a titularidade do Klay Thompson, né? Ele é realmente... Acho que nesse cenário que tendo os dois, eu acho que é bem interessante também, né? Por mais que ele tenha algumas opções, mas seria interessante também. 12ª escolha, o Dallas Mavericks, aqui. Tô com repelente também, então. Pessoal, cuidado com a dengue, principalmente você do Rio. Já tive, é muito ruim. Você já teve dengue, Léo? Não. Muito ruim. Ainda não. Sorte sua, é muito ruim. 12ª escolha, o Dallas Mavericks selecionou o Derek Lively, né, que a gente já colocou aqui, indo para o Oklahoma City Thunder. E agora eu tô olhando aqui. Não tem nenhuma escolha que eu ame, pra ser bem sincero aqui. É um time que meio que tem que se preocupar com agora, né? Não pode se dar muito ao luxo de selecionar um projeto. Eu vou de Jordan Hawkins aqui, que saiu para a 14ª escolha pro New Orleans Pelicans. O aproveitamento dele de 3 caiu um pouco, ele vem jogando menos desde que todo mundo se recuperou de lesão lá no New Orleans Pelicans. A gente viu ele começar a temporada muito bem, arremessando mais de 40% de 3. É provavelmente o melhor arremessador de 3 desse draft. E o projeto Grant Williams foi um fracasso. Você coloca um cara que espaça a quadra nesse time dos Mavericks, que de vez em quando vai receber um passe do Luka, né? Não vai precisar muito da bola. Eu acho que seria um bom encaixe aqui pro Mavericks. O que você acha, Léo? Eu gosto também, arremessador sempre importante pra você ter quando você tem um cara como o Don't, né? Tem o Kyrie Irving. Teve um início de temporada até jogando mais e correspondendo já, um cara mais pronto também. Então, é uma boa escolha. Aqui não sobrou muitos caras que estão, vamos dizer assim, provados, né? É muito mais, como eu falei lá atrás, jogadores que jogaram pouco, como Jarvis Walker, Coulibaly. Então, acaba que, para um time, essa escolha do Mavis é difícil porque tem essa questão, né? De você estar tentando pegar um cara que vai contribuir, assim como tem sido o Live. Verdade, né? Eu sei que eu tenho muitos ouvintes que são fãs de NFL também, né? Na NFL, a expectativa para as primeiras, assim, para as escolhas dos 2 primeiros dias é que eles sejam titulares logo de cara, né? Na NBA, muitas vezes o cara vai ser titular daqui a 3 anos, né? Vai entrar numa rotação daqui a 2 anos, né? Mesmo sendo uma escolha de loteria, tem muitos caras aqui que não jogaram ainda direito, né? E sempre surge ali um jogador de segunda rodada, um não draftado, mas isso leva tempo também, né? Então, a gente ainda vai ter esses caras ainda. Só que nesse momento não conquistaram esse espaço. Com a 13ª escolha, o Toronto Raptors selecionou o Grady Dick, ala, né, da Universidade de Kansas, né, se não me engano. Isso, Kansas. Quem que você coloca aqui pro Toronto Raptors? Você vai pegar o Dick? Não vou pegar o Dick, que também é desse que jogou pouco, mas quando tem espaço até que corresponde, né? Eu tô muito na dúvida aqui em 2 nomes. Jarvis Walker, que é um dos meus queridinhos nessa classe, e nosso querido Gregory Jackson. Didi Jackson, lá do Memphis, escolha de 2ª rodada, que também era uma aposta minha aí, do Gui também do Splash Brothers. A gente jogou, se não me engano, na loteria até. Eu acho que eu vou com o Jackson aqui, viu? Eu acho que o time ali, com a saída do Siakam depois,
teve mais espaço ali na questão dos alas, né? Até mesmo o conceito do Anunoby também. É um jogador que vem arremessando muito bem de fora, algo que esse Raptors precisa. Eu vejo muito potencial no jogo ofensivo dele. A questão sempre foi como ele vai funcionar no time que de repente ele não vai ter a bola, como era lá na sua faculdade, né? Mas ele vem jogando muito bem por isso que deu espaço para ele por conta das lesões, né? Mas vem sendo uma grata surpresa e eu acho que ele já se coloca nesse patamar de muitos times pensarem, putz, como eu deixei esse cara passar, né? Ele que foi originalmente, tô tentando achar que 45ª escolha, e mostra como o draft muitas vezes é aleatório, né? Porque se o Jamorano se machuca, o time não é dizimado por lesões, de repente ele não tava nem no time principal do Memphis Grizzlies, né? E ele tá tendo oportunidade e parece que é mais um grande achado do Memphis Grizzlies, né? Que toda hora encontra esses caras, escolhas mais para baixo, né? E esses caras se tornam contribuintes de verdade, né? E ele é um ala pivô de 2,6 metros. Se ele manter essa trajetória, é exatamente o que esse time do Memphis Grizzlies precisa. E pro Toronto Raptors aqui, eu acho que pós-troca do Siakam, um cara, ele teria também esse espaço, né? Não no mesmo nível, mas teria espaço, ia jogar lá do Scottie Barnes, eu acho que ele se encaixaria lá do Scottie Barnes. Então concordo aqui. Várias opções aqui, nenhuma espetacular pro New Orleans Pelicans. É um time muito profundo, então eu vou me permitir aqui fazer uma aposta. Ao contrário do Léo, eu vou pegar o Bilal. Bilal Coulibaly vai pro New Orleans Pelicans, porque é um time que, como eu falei, tem muita gente, uma rotação grande, tem vários jogadores, e acho que pode se dar o luxo de pegar aqui um cara que é um projeto, porque hoje dá pra dizer que ele é o único cara intocável no Washington Wizards, né? Porque ele não tem a consistência, mas ele tem uns flashes de um cara que daqui a, sei lá, 3 anos pode ser um cara de verdade nos dois lados da quadra, né? Eu lembro quando no draft do Bruno Caboclo teve um analista que brincou com o Bruno Caboclo, tava 3 anos de estar há 3 anos pronto para corresponder na NBA, né? E o Bilal Coulibaly é meio isso, né? Ele tá há 2 anos de estar há 2 anos, né? Mas eu acho que o céu é o limite para ele. A questão até defensiva já tá mostrando mais, né? Como eu falei, não é fácil ser um rookie no Wizards, então acho que em outro lugar ele poderia se desenvolver mais. Tem a questão física, atlética dele, que é espetacular, né? E a gente ele subiu muito no draft pela essa projeção de, putz, ele estava jogando mais com a bola lá no time do Emba, você via ele arremessando mais também, estava crescendo os números, então tem essa questão de apostar no potencial. E interessante aí que você falou que o Pelicans é um time profundo e você trouxe justamente o Bilal para cobrir esse time aí, Gabriel. Essa profundidade. Léo, tirando esses jogadores aqui que a gente não vai simular, o podcast Splash Brothers, né, como o Léo falou, simularia as 2 rodadas, ainda faria drafts lá no podcast de 3h30 deles, né, que eles postam toda segunda-feira, não deixem de escutar. Mas tirando aí esses que a gente selecionou, quais outros caras você aponta aqui que te chamaram a atenção nessa temporada até agora? Cara, chamar a atenção na temporada, acho que o Trace Jackson, sim, do Warriors também, né? Uma escolha de segunda rodada lá pro final. Já vem ganhando os minutos na rotação. É um jogador que, inclusive, eu também gostava muito na época do draft. O Gui até me zoava que eu sempre citava ele ali. A gente fez alguns podcasts seguidos, né? Falando de surpresas, quem pode ser um estilo desse draft, eu sempre citava ele. E eu acho que é um jogador que é muito capaz ali de fazer pick and roll, receber a bola. Um ótimo jogador protegendo o aro. Então, é outra escolha aí, não das mais óbvias, mas que eu gosto bastante. E que ainda não jogou bem, como você citou, mas eu ainda aposto muito no Jarace Walker. Sempre um cara que eu achei muito inteligente, um ótimo jogador ali, acho que pode ter muito sentido ao lado do Haliburton, por exemplo, fazendo pick and roll. E é um jogador muito inteligente para receber a bola, continuar o ataque, de repente pontuar também. Eu acho que se com a segunda temporada ele chegar um pouquinho mais pronto, já é um cara para ter mais minutos aí e fazer parte de uma rotação de um time que quer vencer, né? Concordo. Eu destacaria 2 caras que a gente
derrubou eles aqui um pouco, mas é que eu ainda acredito no potencial deles. O Grady Dick, que eu acho que tem mostrado sinais positivos, né, no Toronto Raptors, né? E o Taylor Hendricks, que pouco jogou, mas ele é um cara que eu gostava muito na época do draft. E eu ainda acho que ele é o ala que todo time procura na NBA. Só pra gente repassar aqui, a gente ficou com Spurs indo de Wembanyama, Hornets, Brandon Miller, Blazers, Scoot Henderson, né, que são as 3 que aconteceram. Depois tudo mudou, né? Jaime Hackers indo pro Houston Rockets, Cam Whitmore pro Detroit Pistons, Cason Wallace pro Orlando Magic, Keontae George pro Washington Wizards, Alsar Thompson, Indiana Pacers, Amen Thompson, Utah Jazz, Derek Lively, Oklahoma City Thunder, Brandon Podzinski, Orlando Magic, Jordan Hawkins, Dallas Mavericks, Gigi Jackson, Toronto Raptors e Bilal Coulibaly, New Orleans Pelicans. Sigam o Léo lá no @podcast SplashBR. Estou postando vídeos no canal, postando tier list, cortes do podcast, fazem live toda quinta-feira à noite, postam o podcast na segunda-feira de manhã, não deixem de escutar. Léo, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel, sempre um prazer estar participando, né, quando você me convida, que não é sempre, mas fico feliz aí com os convites e agradecer a todos os ouvintes do Carlos Esportes que estão sempre acompanhando. Estou retomando o podcast, viu, Carlos Esportes? Esse último mês aí eu passei sem ouvir tanto, não queria muito saber de NFL, mas agora estou de volta. O Léo que torce pro San Francisco 49ers não é de se estranhar, né, que ele largou um pouco o futebol americano. Draft tá vindo aí, mercado de free agents tá vindo aí. Amanhã tem episódio exclusivo para os apoiadores, não deixem de escutar. Leonardo Paglioni, um dos apoiadores, acompanha os textos nas newsletters e os podcasts exclusivos, não tanto recentemente, né, como ele próprio falou. Mas então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau!